faz um vilão ser tão amedrontador ao ponto de até o Superman tremer na base e o Batman pensar duas vezes antes de dar um soco? Simples, ele ser o tirano cósmico que quer apagar o livre-arbítrio do universo inteiro. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o lendário Darkseid. Para começar, o nome real dele não é Darkseid, mas sim Ushas. Ele só adotou esse nome artístico mais intimidador depois de assassinar a própria mãe e roubar a mítica Força Ômega. Ou seja, amor de mãe ali passou longe e a reunião de família deles devia ser um verdadeiro pesadelo. Falando nessa Força Ômega, os famosos raios Ômega que saem dos olhos dele não servem apenas para desintegrar inimigos. Eles fazem curva em ângulo reto, perseguem a vítima até o fim do cosmos e podem até apagar a pessoa da própria existência. É basicamente um míssil guiado mais apelão da ficção. Além disso, a busca da vida dele é encontrar a equação da antivida. Não é uma arma mágica, mas sim uma fórmula matemática que prova que a vida não tem sentido e força todos os seres vivos a obedecerem cegamente a ele. Um charme de motivação, não é mesmo? E a melhor parte é que ele é tão egocêntrico, tem o hábito de invadir a casa dos outros só para sentar no sofá e esperar o dono chegar, só pelo puro prazer de ser inconveniente e debochado. Se você curtiu conhecer mais sobre o maior vilão da DC, já deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Se você acha que ter um dia ruim é queimar o arroz, imagine ficar um pouco estressada e simplesmente apagar 98% dos mutantes da face da Terra com apenas 3 palavras. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que a Feiticeira Escarlate é aquela típica pessoa que você definitivamente não quer ver irritada na fila do supermercado. Para começar, os poderes da Wanda Maximoff são uma bagunça tão grande que nem os roteiristas da Marvel sabiam explicar no início. Ela começou alterando probabilidades, o que é basicamente o superpoder de ter muita sorte e dar muito azar para os outros. Mas com o tempo, a coisa escalou para a magia do caos, permitindo que ela reescreva a própria realidade. Ou seja, se ela decidir que o céu agora é rosa-choque e que a gravidade funciona ao contrário, o universo que lute para aceitar. Uma curiosidade bizarra e um tanto quanto trágica é a árvore genealógica dela. Por décadas, todo mundo achava que ela e o Mercúrio eram filhos do Magneto, o que fazia total sentido, já que todo mundo ali tem sérios problemas de controle de raio. Só que depois, a Marvel decidiu mudar tudo e revelou que eles foram cobaias do autoevolucionário e não tem parentesco com o vilão magnético. Uma crise de identidade que renderia anos de terapia. E por falar em terapia, a saúde mental da Wanda é o verdadeiro motor dos maiores eventos da Marvel. Quando ela descobriu que seus filhos gêmeos eram, na verdade, fragmentos da alma do demônio Mephisto e que eles deixaram de existir, ela perdeu o controle total. Isso nos levou ao famoso evento Dinastia M, onde ela proferiu a icônica frase "chega de mutantes" e causou um genocídio seletivo interdimensional só porque estava de luto. Nada equilibrada, convenhamos. Curtiu conhecer o lado mais instável da maior feiticeira da Marvel? Deixe seu like e me siga para mais curiosidades. Você realmente acha que sabe jogar baralho? O mutante de hoje transforma um simples Royal Flush em uma explosão capaz de derrubar um prédio inteiro. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas verdades sobre o Gambit que a Marvel tenta esconder na manga. Para começar, o Remy LeBeau não é só um rostinho bonito com sotaque francês e um casaco que ele provavelmente roubou de um detetive dos anos 80. O cara foi criado por uma guilda de ladrões em Nova Orleans e é, literalmente, um mestre do crime. Ou seja, se ele te pedir 2 pratas emprestadas, confira sua carteira imediatamente. A segunda curiosidade é que o poder dele vai muito além de carregar cartinhas com energia cinética. O Gambit consegue carregar qualquer objeto inanimado. Ele já explodiu chicletes, moedas e até um cajado inteiro, mas o bizarro é que o poder dele original era tão descontrolado e perigoso que ele teve que pedir para o vilão Senhor Sinistro fazer uma cirurgia do seu cérebro para diminuir o seu nível de poder. Sim, ele operou a mente com um vilão só para não explodir o planeta por acidente. Isso que eu chamo de gerenciamento de estresse. E para fechar, o cara tem um charme hipnótico sutil que faz as pessoas concordarem com ele e confiarem na sua lábia. Basicamente, poder perfeito para quem quer pular a fila do banco ou convencer o professor a dar nota azul. Só não funciona muito bem com a vampira, porque bem, se encostar nela, ele vai de arrasta para cima. Curtiu conhecer mais sobre o maior trapaceiro dos X-Men? Deixa o seu like e me segue aí para mais curiosidades. Você teria coragem de encolher até o tamanho de um inseto e entrar no lugar mais bizarro do universo só para salvar o dia? O herói de hoje faz isso e ainda acha que está na vantagem. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o Homem-Formiga que vão muito além de ficar de papo com as formigas do seu quintal. Para começar, o Scott Lang não foi o primeiro a usar o traje. Quem inventou essa tecnologia maluca de encolhimento foi o Hank Pym, um cientista genial e, para ser bem sincero, tinha a estabilidade mental de um pneu furado. O Scott era só um ladrão pé de chinelo que invadiu a casa do Pym e roubou a roupa para salvar a própria filha. Ou seja, o maior herói do Reino Quântico começou a carreira com um belo crime de invasão e furto qualificado. É um belo exemplo, não é? A segunda curiosidade é sobre o controle mental das formigas. O Scott usa um capacete cibernético para mandar nos insetos, o que parece super legal no cinema, mas na vida real, imagina a trabalheira que dá a organizar uma fila de formigas sem que elas se distraiam com um chiclete mascado no chão ou com uma gota de refrigerante quente. Fora que o cara cria laços afetivos reais com elas, como a famosa formiga Anthony. O cara chora por um inseto, gente. É mole um negócio desse? E para fechar, o poder dele
não é só encolher, ele também fica gigante e vira o Homem Gigante. O problema é que crescer daquele jeito gasta tanta energia que o Scott costuma desmaiar logo depois de dar 2 passos, parecendo um idoso depois do almoço de domingo. Sem contar o risco real dele pisar em um carro e o seguro não cobrir danos por super-herói desastrado. Curtiu saber mais sobre o herói que é um baita inseto na vida dos vilões? Deixa o seu like e me segue aí para mais curiosidades. Você provavelmente acha que o herói mais durão da Marvel é o Hulk ou o Wolverine, mas e se eu te disser que existe um cara que apanha de vilões super poderosos, não sofre nem um arranhão e ainda cobra por hora para fazer isso? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas verdades bem guardadas sobre o Luke Cage, o herói que transformou a malandragem das ruas em um modelo de negócios altamente lucrativo. Para começar, esqueça essa pose de bom moço dos Vingadores. O Luke Cage foi o primeiro herói da Marvel a cobrar pelos seus serviços de proteção. Isso mesmo, enquanto o Homem-Aranha salvava Nova York de graça e passava fome, o Luke fundou os Heróis de Aluguel. Se você estava com problemas com a máfia, bastava pagar a taxa dele que o problema sumia. Um verdadeiro visionário do capitalismo heróico. E a pele dele não é só dura contra balas, não. O tratamento que deu super força e invulnerabilidade para ele foi baseado no soro do super soldado do Capitão América, mas com uma modificação genética que deixou os tecidos dele tão densos quanto o titânio. O lado ruim, se ele precisar de uma cirurgia de emergência, os médicos precisam usar um laser industrial para conseguir cortar na pele dele. Imagina o preço desse plano de saúde. Outra coisa que ninguém te conta é que o nome real dele é Carl Lucas. Ele mudou para Luke Cage depois de fugir da prisão por um crime que não cometeu. E para fechar com chave de ouro, ele já foi até a Latvéria quebrar a cara do Dr. Destino, um dos vilões mais perigosos do mundo, só porque o ditador devia $200 para ele. O cara não perdoa nem chi do crime se mexerem com o bolso dele. Curtiu conhecer o lado mais mão de vaca do Luke Cage? Então deixa o seu like e me segue aqui para não perder mais curiosidades ácidas como essa. Você provavelmente imagina a morte como uma figura esquelética, de capuz preto e uma foice gigante na mão, certo? Pois na DC, ela é uma garota gótica extremamente simpática, que usa uma vibe pós-punk dos anos 80 e adora guarda-chuvas. Olá, eu sou o Thomas, e hoje vamos ver que a dona da foice é bem mais legal do que você pensa. A primeira grande bizarrice é que, ao contrário dos seus irmãos perpétuos, que vivem estressados, a morte é a criatura mais otimista, pé no chão e bem-humorada do universo. Ela é basicamente a terapeuta da família. E se você acha que ela só aparece no final da vida, achou errado. A morte também acompanha todo mundo no momento do nascimento, só para dar as boas-vindas ao mundo. Ou seja, ela é a primeira e a última pessoa que você vai ver na existência. Olha que recepção calorosa. Para entender melhor os mortais, ela tem um hábito anual bem peculiar. A cada 100 anos, ela passa um dia inteiro como humana, vivendo e morrendo na pele de uma pessoa comum. Tudo isso só para lembrar como é a sensação de ter um prazo de validade e, claro, descobrir o gosto de uma comida barata. Inclusive, ela é tão popular que já deu conselhos até para o Lex Luthor. Sim, o vilão careca do Superman teve uma conversa existencial com ela sobre a vida, o universo e, provavelmente, sobre como parar de passar vergonha tentando derrotar um cara de capa vermelha. No fim das contas, a morte da DC é o único fim inevitável que você realmente gostaria de ter como amiga. Deixa o seu like, segue o canal para mais curiosidades e até a próxima viagem. O que acontece quando você mistura o motoqueiro fantasma, o poder cósmico do surfista prateado e uma loucura absoluta nível Deadpool? Você ganha a versão mais insana de todo o universo Marvel. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades inacreditáveis sobre o motoqueiro fantasma cósmico. Para começar, por trás dessa caveira flamejante não está Johnny Blaze, mas sim Frank Castle, o próprio justiceiro. Após a Terra ser destruída por Thanos, Frank faz um pacto com Mephisto para virar o motoqueiro fantasma, mas fica vagando sozinho por milênios em um planeta morto. Ele enlouquece completamente de solidão antes de Galactus aparecer e dar a ele o poder cósmico. Ou seja, ele é literalmente a máquina de matar suprema. Quando Thanos finalmente derrota Galactus, o Frank acha uma excelente ideia: se tornar o lacaio e mascote pessoal do Titã Louco. Afinal, se você não pode vencer o vilão, vire o braço direito dele e conte piadas ruins. Mas a maior insanidade de todas acontece quando ele decide voltar no tempo para matar o Thanos ainda bebê. Só que ao olhar para a criança, o Frank amolece o coração e decide adotar o pequeno Thanos para tentar criá-lo como uma pessoa boa. Spoiler, deu terrivelmente errado e gerou um futuro ainda mais macabro. Se você curtiu esse nível de loucura dos quadrinhos, já deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Sabe aquele chefe chato que aparece do nada, manipula todo mundo na base do blefe e ainda acha que é dono da verdade? Pois é, o Nick Fury levou isso para um nível intergaláctico. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o verdadeiro dono da porra toda na Marvel. Para começar, esqueça o Samuel L. Jackson estiloso dos cinemas por um instante. Nos quadrinhos clássicos de 1963, o Nick Fury original era um sargento branco da Segunda Guerra Mundial cheio de marra, fumando charuto e com um visual bem genérico de filme B de guerra. Só décadas depois, no universo Ultimate, é que ele ganhou o rosto do nosso eterno Mace Windu, uma mudança de design tão bem sucedida que a Marvel praticamente apagou o passado do personagem só para copiar o ator. Uma aula prática de como reescrever a história por pura conveniência
conveniência visual. Sabe como ele perdeu o olho? Nada de uma batalha épica contra um lorde alienígena ou um vilão cósmico ultra poderoso. Nas HCs clássicas, foi só um mísero estilhaço de granada durante a Segunda Guerra Mundial que foi infeccionando aos poucos. Bem cafona e nada glamuroso para quem gosta de fingir a própria morte a cada 2 semanas, só para criar um clima de suspense dramático no escritório. Por muito tempo, o Fury operou como o Homem na Muralha, basicamente um assassino secreto e solitário, contratado para eliminar qualquer ameaça intergaláctica, antes mesmo de ela pensar em espirrar perto da Terra. Ele era o síndico mais paranoico do multiverso, resolvendo as maiores crises no silêncio e deixando para os Vingadores o trabalho de limpar a bagunça. E para fechar, a maior fofoca cósmica, ele foi o único ser capaz de sussurrar uma frase no ouvido do Thor e fez o Deus do Trovão perder instantaneamente a dignidade, o foco e a capacidade de levantar o Mjolnir. O conteúdo exato da frase ficou em segredo por anos nas HQs, mas convenhamos que provavelmente foi algo como: esse teu cabelo loiro escorrido é absolutamente ridículo. Curtiu? Deixa o like e me segue para mais curiosidades. Você sabia que existe um herói na Liga da Justiça que é literalmente uma bomba atômica ambulante com 2 pessoas dividindo o mesmo corpo? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas das curiosidades mais insanas sobre o Nuclear, o herói mais radiativo da DC. Para começo de conversa, o Nuclear não é só uma pessoa, mas sim a fusão de 2 mentes. Geralmente temos o jovem Ronnie Raymond, controle do corpo, e o cientista idoso Martin Stein como uma voz na cabeça dele, dando bronca e ensinando física em tempo real. Imagina tentar salvar o mundo, enquanto o seu professor do ensino médio grita na sua orelha sobre a tabela periódica. Além disso, o poder dele é a transmutação de matéria. Ele pode transformar um projétil de chumbo em algodão doce ou uma parede de concreto em vapor. O único limite cômico do personagem? O Ronnie precisa saber a estrutura molecular exata do que quer criar. Se ele for mal em química na escola, o poder vira um grande perigo para todo mundo ao redor. Outra curiosidade bizarra é que a cabeça dele pega fogo de verdade, mas a chama é um efeito da energia nuclear e não queima o próprio corpo. Só é um pesadelo se ele tentar usar um boné. Para fechar, ele é tão incrivelmente apelão que já conseguiu peitar e conter explosões capazes de vaporizar continentes inteiros, embora a DC adore esquecer disso para dar destaque ao Superman. Se você curtiu descobrir essas bizarrices do herói mais atômico dos quadrinhos, já deixa o like e me segue para mais curiosidades. O que você faz quando não tem superpoderes, não tem soro do super soldado e nem uma armadura bilionária? Se você for o Ossos Cruzados, você arranja um sniper, acha o Capitão América desprotegido e simplesmente aperta o gatilho. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o vilão que conseguiu o maior troféu da Marvel. Para começar, o nome verdadeiro dele é Brock Rumlow, mas em vez de arrumar um emprego normal ou fazer terapia, ele decidiu criar uma gangue de rua ainda adolescente na Nova York dos quadrinhos. Pouco tempo depois, o cara simplesmente resolveu entrar na academia de mercenários do treinador, virou o melhor aluno do lugar e acabou contratado direto pela Hydra, um plano de carreira brilhante para quem ama a violência. Segunda curiosidade, a lealdade dele. O Ossos Cruzados não é um gênio incompreendido e nem um vilão com motivações poéticas. Ele é simplesmente o capanga supremo e o braço direito do Caveira Vermelha. A devoção dele ao nazista espacial é tanta que o cara faz qualquer trabalho sujo sorrindo, provando que é o funcionário do mês definitivo do mal. A fama de assassino do Capitão América. Na saga Guerra Civil das HQs, Steve Rogers estava algemado, subindo as escadarias de um tribunal quando o Ossos Cruzados deu o tiro de misericórdia à distância. Claro que no universo das HQs, o Capitão depois voltou à vida por causa de viagens no tempo e alucinações, mas o feito histórico de derrubar o símbolo da América, ninguém tira do currículo dele. Para fechar, a vida dele, na adaptação do cinema, foi uma grande piada. No universo cinematográfico da Marvel, ele apanhou num elevador, levou um prédio na cabeça, virou um ciborgue genérico no início de Guerra Civil e explodiu em menos de 10 minutos de filme. Uma evolução trágica de assassino lendário para bomba relógio ambulante. Curtiu? Deixa o like e me segue para mais curiosidades.